está no ar o programa Bíblia Aberta. Seja bem-vindo a mais um episódio deste que é o seu espaço do estudo aprofundado da Palavra de Deus. É um prazer tê-lo connosco e obrigado por estar aí desse lado para mais um estudo das profecias bíblicas. Aqui neste estudo estamos a aprofundar as profecias e sabemos que as profecias são importantes para a nossa vida e sobretudo para o nosso crescimento espiritual. Vamos falar hoje sobre os Salmos e, portanto, será realmente um programa extraordinário. Obrigado por estar desse lado, quer seja através da MEL, no canal 186, quer seja na YouTube do Novo Tempo Portugal ou ainda através da Rádio Clube de Sintra em 91.2 FM da Grande Lisboa. Não importa onde nos esteja a acompanhar, o importante é estar connosco. Falamos sobre o livro de Salmos e sabemos que os Salmos são uma fonte de informação particularmente importante para a profecia. O livro dos Salmos está muito relacionado com as profecias e nós vemos ali profecias messiânicas de uma ponta à outra. Desde o primeiro Salmo até o último, vemos ali o livro dos Salmos, o centro é Cristo. E hoje vamos falar sobre este livro. Para isso, temos um painel muito especial de amigos, o pastor Pedro Esteves, a pastora Ana, que já são residentes, estão connosco sempre. Obrigado pela vossa presença. Olá. E temos também connosco o pastor Bento dos Santos. Olá, Paulo. Esteve connosco na semana passada e continua connosco esta semana. É um prazer sempre. Muito bem, obrigado pela vossa presença e será muito importante o vosso contributo para o estudo não só do livro de Salmos, mas também das profecias bíblicas. Ana, eu vou começar contigo. Falamos do livro de Salmos, é um livro de poesia, é uma coleção de poesias. Em que medida é que este livro explora as experiências humanas e o caminho da nossa relação com Deus? Eu consigo responder a esta pergunta em 10 segundos. Em que medida? Em toda. E é interessante porque eu estou acompanhada de dois músicos, duas pessoas que percebem bem de poesia, de louvor, de hinos. E esta pergunta toca-me a mim, a pessoa se calhar mais inculta aqui do grupo a nível musical, mas é algo que eu também gosto, apesar de não ser a minha área, nem a minha praia, não tenho uma voz de roxinol, mas é algo que eu também gosto muito dos livros de Salmos. Mas os Salmos não são só música, também tem poesia, também tem letra. Sem dúvida, mas ainda assim não é a minha praia, mas é sem dúvida alguma... algo fantástico nós termos este livro tão especial, tão diferente na Bíblia, porque às vezes nós achamos que o livro de Salmos vai somente dar uma visão mais romântica, com o louvor, a poesia de Deus, mas a realidade é que o livro de Salmos nós encontramos o louvor a Deus, nós vamos encontrar uma série de temas que são abordados que falam da experiência do ser humano no seu relacionamento com Deus, desde o arrependimento, o perdão, a justiça, a vingança, esse desejo às vezes humano de Senhor, vinga-me, faz aquilo que eu não posso fazer na vida do outro, ou naqueles que... E nós vemos principalmente David, que fala muitas vezes dos seus inimigos, por exemplo, o Salmo 35, 137, etc. Mas, a nível de explorar as experiências humanas, os Salmos exploram também, às vezes, a própria natureza humana. Como nós somos, quem nós somos, o que fazemos, e é interessante porque nós encontramos salmos de alegria, que expressam quem o escreveu estava num dia alegre e mostra o seu contentamento com a vida, e nomeadamente com o seu relacionamento com Deus, mas em contrapartida nós vamos encontrar salmos de lamento, de tristeza, de angústia, de desespero. O Salmo 22, um salmo conhecido nosso, e tem lá a profecia até messiânica pelo meio, e nós vamos encontrar este dinamismo do livro de Salmos que retrata bem a vivência e o dia-a-dia, o cotidiano do ser humano. E é interessante porque o facto de nós termos um livro tão especial e com uma leitura tão fácil como o livro de Salmos, porque apesar de tudo está numa linguagem simples, a grande maioria dos Salmos, porque os autores, os vários salmistas, tinham esse objetivo de tornar compreensível o relacionamento com Deus, tornar compreensível aos outros esta dinâmica entre o ser humano e Deus, no bom e no mau. E é interessante porque nós podemos perceber que o livro de Salmos mostra-nos que Deus se vai importar com as nossas emoções. Uhum.
E isto é um ponto importante, já que vamos iniciar este estudo e vamos olhar também a nível profético, mas Deus preocupa-se com as nossas emoções. E Deus preocupa-se também em que nós aprendamos a confiar nele. Então, quando nós olhamos para a pergunta de como é que este livro explora as experiências humanas e os caminhos da nossa relação com Deus, de todas as formas, porque é um livro que nos vai ajudar, que se vai preocupar em que nós consigamos compreender Deus de uma forma mais simples, com uma linguagem mais simples, e também como é que nós, seres humanos pequeninos que somos, podemos expressar melhor a nossa adoração a Deus. E nós temos inúmeros salmos, que nos falam de 1001 coisas diferentes, mas todos eles vão ter um propósito de buscar esse relacionamento com Deus, de transmitir esse relacionamento com Deus. Mesmo na angústia, no lamento e na dor, nós vamos perceber que há uma busca incansável de ter uma conexão com o céu. E isto vai trazer para nós o quê? A fortalecimento da nossa fé. O livro de Salmos, que é um livro lindíssimo a nível poético, musical, o inário dos judeus, como muitos o tratam, mas vai-nos trazer também como é que nós, nas histórias, nos relatos, na vivência de outros, nós vamos poder fortalecer a nossa fé e ver como Deus esteve no passado com eles, como eles adoraram a Deus nas determinadas circunstâncias das suas vidas, como é que nós também vamos encontrar essa força e essa confiança e a fé que às vezes nos falta. Por isso, respondendo em 10 segundos, em toda a medida, sem dúvida alguma. Eu, por acaso, o livro dos Salmos, eu gosto muito do livro dos Salmos precisamente por isso, porque nós podemos ler o livro dos Salmos num dia um pouco mais triste ou num dia mais alegre, e nós vamos encontrar sempre coisas e razões para fortalecer a nossa fé. E às vezes o mesmo Salmo diz-nos coisas diferentes em determinados momentos da nossa vida, até da nossa experiência cristã, não é? Às vezes nós somos novos e se calhar alguns dos salmos aqui tocam-nos mais, mas depois começamos a ganhar a maturidade, e se calhar há outros que nos vão trazer mais enriquecimento. Sempre que o Salmo 23 é um salmo que fala do cuidado de Deus, não é? É especial. Mas todos eles, eu diria aqui, todos eles têm um denominador comum, que é Cristo, não é? Cristo é o centro deste livro e, portanto, as profecias têm Jesus como o centro, não é? E nós vamos passar já para o livro de Hebreus, e vou perguntar aqui ao Ruben, vou só ler aqui Hebreus 9, em que Jesus é realmente esse sumo sacerdote, e depois vou-te fazer aqui uma pergunta que eu acho que é muito importante para o estudo de hoje. No livro de Hebreus, capítulo 9, versos 11 e 12, lemos o seguinte: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Este é um texto extraordinário, porque nos fala, tem um sumo muito grande, não é? Não só o sumo sacerdote, mas tem um sumo, ou seja, quando nós prememos estes dois versículos, retiramos dele muitas lições. Ruben, o que é que nós podemos aprender daquilo que Jesus está a fazer por nós, né, através deste texto? Basicamente aqui, Paulo resume aquilo que foi o ministério de Jesus aqui na Terra, e não só, porque nós conseguimos perceber aqui duas fases. Aliás, Cristo, mesmo antes de se chamar Cristo, como elemento da divindade, ele está em todos os processos, desde planeamento, desde a execução de todo o plano da redenção. E neste sentido, nós percebemos que em toda a história da humanidade nós vemos Deus em ação, no sentido de recuperar a humanidade. Nós vemos aqui a falar, o autor de Hebreus, de que Cristo é o nosso sumo sacerdote, e para isso temos que perceber qual é que era o papel do sacerdote de forma cultica, e todo o processo que acontecia no tabernáculo. Era alguém que mediava, era alguém que basicamente intercedia pelo povo a Deus. Era alguém que basicamente, de alguma forma, defendia o povo e que lutava pela sua redenção.
E nós vemos aqui também referências ao tabernáculo, e já falamos também noutros episódios a respeito da forma como Deus se faz morada, onde está também o seu povo. E percebemos que no Antigo Testamento havia um sistema também criado por Deus, que era um sistema mais pedagógico do que ao nível da redenção efetivo no que toca à salvação das pessoas. Percebemos que Deus, de uma forma pedagógica, instaura um sistema para que as pessoas se pudessem recordar daquilo que viria séculos mais tarde, que era basicamente a execução o âmago e talvez a parte mais importante do plano da redenção. Todas as fases do plano da redenção são importantes. No entanto, a morte de Jesus, como salvífica, como expiatória, é o sumo, não o sumo sacerdote, mas o sumo deste plano da redenção. Agora, tudo isto apontava para Jesus, desde os cordeirinhos que foram sacrificados, que não tinham em si mesmo um ato expiatório, mas ensinavam as gerações, ensinavam de que anos mais tarde viria alguém que assim o seu sacrifício era verdadeiro, era perfeito e que iria expiar os pecados da humanidade, se a humanidade assim o quisesse também receber esta substituição, não é? E então Deus pede a Moisés, e está descrito em Êxodo 25, que fizesse um santuário de acordo com o modelo que lhe foi mostrado, o que dá a entender que o santuário terrestre é uma espécie de imagem e de... É uma cópia de algo que já existia, independentemente da forma que assume no reino dos céus, não é? Porque sabemos que o santuário terrestre envolve morte, envolve sacrifícios, e não sabemos até que ponto é essa ideia de santuário que existe no reino dos céus. Neste sentido, o santuário terrestre apontava para Jesus. Jesus morre, sabemos pelos evangelhos e também pelo livro de Atos também que Jesus ressuscita, ascende, e depois aqui o autor de Hebreus está a falar de que num santuário não feito por mãos de homens, vemos que há este sumo sacerdote que de alguma forma também está a mediar perante o Pai e entra num lugar também que é aqui descrito como lugar santíssimo, para também poder interceder por cada um de nós. Só que há uma diferença. Jesus morreu uma única vez, não é? No Antigo Testamento havia uma série de sacrifícios que se faziam diariamente para lembrar a este sacrifício perfeito por parte de Jesus, só que no reino dos céus não há necessidade, como diz aqui o autor, de isto acontecer todos os dias. O que existe sim é um contínuo recordatório por parte de Jesus perante o Pai para que se possa de alguma forma recordar este sacrifício perfeito que Jesus fez quando esteve cá na Terra. Então, aquilo que acontece hoje, e segundo a tua pergunta, o que é que Jesus está a fazer por nós hoje, está a ser sumo sacerdote, da mesma forma como o sumo sacerdote intercedia pelo povo hebreu e o povo também de Israel. Vemos que o seu sacrifício foi perfeito e definitivo, aquele que ele fez no Calvário, e foi algo que foi feito de uma vez por todas, usando aqui também termos do próprio autor de Hebreus, e também percebemos que existe isto associado ao santuário também e ao dia do Yom Kippur e todo aquele dia em que o povo se afligia. Há também aqui de alguma forma demarca-se um tempo especial que ocorre nos dias de hoje, que se pode também falar de uma espécie de Yom Kippur mais alargado, em que Jesus está... e isto vê-se pela profecia,
está a interceder por cada um de nós, no sentido em que nós, da mesma forma que o povo judeu, hebreu, primeiramente se afligia neste dia especial, Jesus... Que é o dia das expiações. Que é o dia das expiações, é o dia de Yom Kippur, o dia das expiações, em que Jesus também nos pede que nós nos possamos preparar espiritualmente para este tempo solene em que Cristo está realmente no céu, a ser nosso intercessor, a ser nosso sumo sacerdote, a relembrar diariamente ao Pai daquele sacrifício perfeito que Ele fez e foi definitivo. E também isso é a obra que Ele está a fazer por cada um de nós. Neste sentido macro, em que percebemos que Deus nos ama e de que Deus nos quer resgatar, Jesus, na sua posição de sumo sacerdote, continua a fazê-lo, continua a ser nosso mediador e a ser aquele que quer basicamente dar o corpo às balas e que quer assumir a culpa, mesmo sendo nós pecadores e sermos nós os culpados, Ele assume a culpa e vai até ao fim com este plano da redenção. Aqui uma coisa que no sumo sacerdote está muito ligado também à noção de juiz, não é? Nós vemos também no livro de Daniel, e agora o que Jesus está a fazer no céu também é esta questão do juízo investigativo, não é? Jesus é também o juiz e está a fazer essa mediação, como dizias, quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, não é? Ele intercede, ele está na mediação com o Pai. E é interessante, Paulo, e peço desculpa por interromper, Jesus é juiz, porque o juízo lhe foi dado pelo Pai, mas ao mesmo tempo também foi nosso sacrifício e é o nosso advogado. Exatamente. O que quer dizer que em toda a área legal, ao nível de uma espécie de tribunal que possa existir, ficamos sempre a ganhar porque Jesus quer, apesar de ser o juiz, é aquele que nos quer defender, e isto vê-se o caráter de Deus também aqui em todo este processo de juízo, de que Deus quer nos salvar. E basicamente aquilo que nos pode impedir de podermos garantir a salvação em Jesus somos nós mesmos. Sim. O acusador é Satanás, Jesus é aquele que nos defende. Acho que o apóstolo João entendeu muito bem esta questão do tabernáculo e sobretudo de Jesus habitar no meio do seu povo, não é? Porque no João capítulo 1, verso 14, ele diz: e o verso fez carne, falando de Jesus, não é? E habitou entre nós. A palavra habitar entre nós é a palavra tabernacular, não é? Jesus trouxe o seu tabernáculo entre nós, ou seja, o tabernáculo do Antigo Testamento, quando ele chegou, Jesus foi esse tabernáculo, não é? E depois em Apocalipse 21 diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, falando dele próprio que habitará connosco. Portanto, eu creio que João compreendeu bem esta questão daquilo que Jesus é a concretização do pensamento de Deus no Antigo Testamento, do tabernáculo, não é? Pedro, vou-te ler aqui 2 textos para os relacionarmos entre si, um do livro de Salmos, outro livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é um livro profético por natureza, embora o Salmos também o seja, e vamos aqui tentar fazer esta conexão entre os 2 textos. O primeiro encontra-se no livro de Salmos 15:1, que diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E em Apocalipse 14:1 e 2, que diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que na sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Que paralelo é que então existem entre estes 2 textos, Pedro? Parecendo que são 2 coisas tão distintas, e existem aqui alguns paralelos muito relevantes, e eles dizem, sobretudo, respeito a este conceito do Monte Sião, de um lugar especial que representa, obviamente, uma dimensão de encontro. Mais uma vez, e aqui há uma conexão entre o que estivemos agora a estudar, olhando um pouco bem particular para Hebreus, mas relacionando isto com esta dimensão dos Salmos, de que Deus se faz presente. Neste caso, Deus quer encontrar-se connosco. Mas estes 2 textos levantam ou um questionamento ou uma observação que é feita na visão, no caso de João, acerca de um outro facto, que já não é sobre Deus vir e habitar connosco, é sobre a possibilidade de haver um lugar onde nós vamos habitar com Ele. É porque, de facto, há este movimento em toda a Bíblia, que é um movimento sobre onde é que está a casa, onde é suposto nós morarmos. E há uma espécie de movimento ou de dinâmica, se quisermos, muito interessante na Bíblia, precisamente entre, nos momentos, Deus é que vem morar connosco,
Ainda agora tu deste aí 2 excelentes exemplos, não é? Nesses textos de João, ou quando falamos do Antigo Testamento, que aqui Hebreus também nos reforçou esta ideia de que a cópia do que há no céu também foi feito na terra. Mas por outro lado, Jesus disse que vou preparar-vos um lugar. E lá, então já parece ser num outro sítio, quando tiver tudo preparado, eu virei para vos buscar para ir para esse lugar. Agora encontramos então este paralelo muito interessante, porque o Salmo 15 levanta a pergunta: quem é que habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Portanto, o monte aparece aqui como esse lugar especial que representa um lugar de encontro, um lugar de destaque e de separação, porque Deus é que está nesse santo monte. Da presença de Deus que está lá, mas à partida, pela pergunta, é possível chegar lá, a não ser que a pergunta fosse somente retórica e fosse uma maneira de dizer esqueçam, porque ninguém consegue morar com Deus. É santo demais, é bom demais. Vocês que são uns pecadores de primeira não têm hipótese de lá entrar. Seria uma hipótese. Mas depois chegamos, curiosamente, a Apocalipse e volta a fazer uma referência a um monte. Aqui ele é chamado especificamente do Monte Sião. E curiosamente, nesta visão, são vistas pessoas lá, ou um grupo de pessoas, que são designadas como 144 mil, que estão no Monte Sião. Em certo sentido, poderíamos dizer que a visão que João está a ver em Apocalipse 14 poderia ser uma resposta ao questionamento do salmista. Se lêssemos isto em conjunto, seria assim: quem é que habitará no teu tabernáculo, ou quem é que vai ter a oportunidade de morar no teu santo monte? E João responde: os 144 mil. Porque eles foram vistos lá no monte de Sião, onde Deus está. Então é evidente, a primeira camada, digamos, desta resposta, é que é evidente que este Monte Santo, ou Monte Sião, em ambos os textos, representam um lugar de presença divina, onde os fiéis, os filhos de Deus, anelam, desejam ou têm a possibilidade de estar. Agora, é possível ir um pouco mais fundo e fazer um paralelo que tenha mais a ver connosco e com as nossas escolhas? Eu acredito realmente que sim. E é tão simples quanto isto, que aliás sabemos que em termos de interpretação da Bíblia, às vezes esta é a forma mais básica de interpretar. Basta só ler um pouco mais. É ler um pouquinho mais, às vezes no mesmo texto, para a frente ou para trás, a resposta está lá. É verdade que nós, pela questão retórica de fazer perguntas, isso é natural, que o Paulo faz as perguntas e isola um versículo, não lendo os outros todos. Neste caso, temos que nos dois casos ler um pouco mais. E eu vou fazê-lo. É porque se há pergunta do versículo 1 que tu leste, quem habitará lá e quem é que poderá morar nesse santo monte, o versículo 2 responde. E o versículo 2 diz: aquele, portanto, afinal, a resposta é básica, é simples. Não digo simples de executar, simples de responder. Aquele que anda sinceramente, que pratica a justiça, que fala a verdade no seu coração. Opa! Afinal, parece haver um conjunto de características que o salmista vai identificar como sendo aquelas características que identificam os que vão ter a oportunidade de morar lá no Santo Monte, na presença de Deus. E quando chegamos ao Apocalipse 14, mas vamos agora ao versículo 5, um pouco à frente, há pouco leste o 1 e o 2, também tem lá a resposta. E diz: quem são os 144 mil, ou quais são as características dos 144 mil? Porque aqui, como eu disse há pouco, já sabemos que é possível lá estar. É este grupo designado assim. E diz: na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Encontramos então aqui, Paulo, um paralelo absolutamente extraordinário e muitíssimo importante para nós. É que ambos os textos nos revelam que no monte de Deus estão pessoas que revelaram aqui na terra um conjunto de características. Se pudéssemos resumi-las num conjunto coerente de características, nós diríamos são pessoas de integridade, de justiça, de verdade, de fidelidade. O que significa que estas características estão associadas à presença de Deus através destes dois textos. Deus busca pessoas que o adorem, que o reconheçam e que sejam íntegras no seu caminhar com Ele. Eu termino dizendo que há, portanto, aqui uma relação entre o caráter
das pessoas, dos crentes, que é uma verdadeira adoração, porque o monte representa esse lugar de adoração, e o caráter, sim, está aqui em causa. É evidente que nós não poderemos, seria um risco tremendo e uma incoerência brutal se nós fôssemos ler este texto à procura de uma ideia de que há um conjunto de comportamentos que se traduzem automaticamente em estar na eternidade ou no Monte Santo. Se queríamos do mais básico legalismo. Agora, o que não podemos negar é o que o texto diz. Portanto, o texto não fala de comportamentos, o texto fala de um conjunto de características. Essas características têm a ver com verdade e com integridade. Tanto os que o salmista diz que vão poder lá estar, como os 144.000, são pessoas que andaram de forma íntegra na presença de Deus. Desejaram a presença de Deus. Mesmo quando caem, levantam-se e continuam ou prosseguem o seu caminho porque querem a presença de Deus. E, portanto, são pessoas que nesta terra e depois na eternidade, elas podem ser identificadas por isto. Por verdade, por justiça, por integridade. Qual é o oposto disto? O oposto disto é falsidade. É por isso que o legalismo, com muita frequência, é o caminho mais direto para a falsidade. Que é eu tentar enganar-me a mim ou os outros através de um conjunto de comportamentos. E às vezes não é ter bons comportamentos que é o problema. Ter bons comportamentos é uma coisa sempre boa. Agora, os bons comportamentos às vezes mascaram nódoas mais profundas. Deus busca então pessoas íntegras, verdadeiras, que no seu interior busquem genuinamente a presença de Deus. E se eu busco genuinamente a presença de Deus aqui na terra, apesar das minhas falhas, então é natural, vai ser coerente que eu um dia esteja na presença de Deus, no Santo Monte. Porque tanto lá como aqui, eu busquei a presença de Deus. E essas características não vêm de fora para dentro, mas vêm de dentro para fora. Ou seja, vêm do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais tempo nós passamos em comunhão com Deus, quanto mais contemplamos o caráter de Deus, mais essas características vão sendo as nossas, e nós vamos viver essas características na nossa vida. Muito bem, Salmos é um livro extraordinário, a partir do qual nós podemos vislumbrar as profecias bíblicas e irmos muito mais além daquilo que é realmente os momentos proféticos e como vimos, Deus e Cristo, não é, como sendo o nosso Salvador e o Senhor das nossas vidas, está no centro desse livro e no centro das profecias. Ana, agora vamos um pouco atrás, vamos ao livro de Êxodo, está bem? Êxodo 33, e como a Bíblia é aberta, vamos ler a nossa Bíblia, no Êxodo 33, e vamos ler o versículo 20 ao versículo 23, e diz: Disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem viu a minha face e viveu. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei uma fenda de penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Isto é uma conversa, não é, que Deus tem com um personagem bíblico, já vamos ver qual. Mas o que é que este texto nos revela sobre Deus e sobre a sua natureza? Este texto é um dos textos, ou seja, é um texto introdutório para um dos textos mais bonitos que nós encontramos em toda a Bíblia, em Êxodo 34, quando Deus se apresenta a Moisés e se descreve, e descreve aquilo que ele é. Moisés constata o que Deus é, misericordioso, bom, ou seja, a série de adjetivos que nós conhecemos. Mas este texto é em Êxodo 33, e nós que estamos a falar do livro de Salmos, das profecias nos Salmos, é interessante porque Moisés, que escreveu o livro de Êxodo, tem alguns salmos também no livro de Salmos, e salmos bastante profundos na nossa comunhão, relacionamento e até profético com Deus. E é muito interessante nós percebermos que este texto de Êxodo 33, que o pastor acabou de ler, tem um contexto por trás muito bonito e muito profundo, porque vai nos mostrar esta característica de Deus que é algo fantástico. Por exemplo,
nós já percebemos, e até no último episódio, quando abordámos a questão do mal, se bem se recordam, nós chegámos a uma conclusão que é: Deus não precisava de fazer nada, Ele é Deus, mas o seu caráter move-o, aquilo que Ele é, a sua essência move-o a compadecer-se de nós, porque Ele ama-nos e o amor faz parte dessa essência. Deus não precisava de querer saber do povo de Israel para nada. Mas é interessante porque em Deuteronômio Deus vai dizer: eu não vos escolhi porque sois os maiores, nem os melhores, mas porque vos amei. Esta é a noção do amor de Deus. Moisés faz um pedido a Deus, que Deus não precisava de forma nenhuma de lhe responder, de o ouvir sequer, quanto mais de o realizar. Mas não é só um pedido, é um rogo. É um rogo que mostras a tua glória. É um pedido da alma, digamos assim, ali do profundo. E é interessante porque Deus vai responder a Moisés, versículo 13, e vai dizer: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. E está aqui uma conversa entre Moisés e Deus. E ele vai dizer: para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. E agora diz-lhe Deus: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E Deus vai ter um texto lindíssimo que Moisés vai responder: se a tua presença não for connosco, então não nos faças subir deste lugar. Isto tudo vai abrir a porta para que Moisés busque Deus num sentido de vê-lo face a face. Mas sabem que isto é Moisés muito humano, porque Moisés podia ver Deus na coluna de fogo, na nuvem. A presença de Deus era manifestada. Mas ainda assim ele queria mais. Ele queria perceber que tinham uma relação de ver Deus face a face. E Deus agora vai cumprir o que Moisés pede. E é interessante porque isto mostra-nos que, apesar de tudo, Deus manifesta-se e revela-se. E deu um pequenino vislumbre a Moisés daquilo que é a sua glória e o seu poder. Obviamente que não foi de forma perfeita, senão nem Moisés nem o planeta teria sobrevivido, mas nós percebemos que Deus é compassivo e que Deus vai mostrar a Moisés um vislumbre de um bocadinho das costas. E isto mostra-nos a nós o que é Deus, como é Deus, quem é Deus. Revela-nos primeiramente que Deus é tão santo, tão santo, tão santo, usando a tripla adjetivação judaica, mas que Ele é tão santo, tão glorioso, que Ele, por amor, Ele ainda assim protege o ser humano. Porque bastava um vislumbre maiorzinho para tudo ser fulminado por Deus. Mas nós vemos que, apesar disso, a nossa limitação pecadora impede-nos, mas Deus trabalha no ser humano ao ponto de nos mostrar um freixozinho da sua glória. Mostra-nos também que Deus se quer revelar. Deus não é um Deus que está sozinho, fechado e que vocês estão sozinhos, desenrasquem-se. Não, Deus revela-se ao ser humano e mostra-nos isso através da sua relação com Moisés. Apesar desta revelação ter sido parcial, e eu vou acrescentar muito, 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 muito parcial, Deus não se deixou de revelar a Moisés. Da mesma forma que não se deixa de revelar a nós através de inúmeras circunstâncias e maneiras. A sua glória mostra a Moisés que ele tem esse desejo de ter uma relação com ele, que ele o ouve. Isto mostra-nos que Deus não é passivo na escuta, mas é ativo na sua escuta. Mostra-nos também a proteção e a graça, o cuidado que Deus tem para com Moisés. Reflete-se na graça até mesmo para connosco. Deus não nos mostra mais do que aquilo que nós podemos suportar. E Moisés foi ao vivo e a cores experimentou isso. E a soberania do próprio Deus. Nós percebemos que nós não compreendemos tudo, porque nós só compreendemos o que Deus permite que nós compreendamos. Mas Deus chama-nos a buscar a sua presença com reverência. Deus chama-nos a buscar a sua presença, a que precisamos dele, da sua graça, que precisamos de nos aproximarmos dele para realmente o conhecermos. Porque é interessante neste discurso com Moisés, às vezes que Moisés e Deus vão dizer: eu te conheço pelo nome, eu te conheço, eu te conheço. E acho que nós podemos ficar com isto na mente do eu te conheço.
Deus revela-se, e como é que nós o podemos, o que é que nós aprendemos, o que é que nós percebemos da sua natureza? Para além de ser amor, para além de ser justiça e tudo aquilo que temos vindo a ver nos últimos episódios, Deus quer que na sua natureza o ser humano perceba que Ele nos conhece e dá-nos a oportunidade de o conhecermos. E acho que isto é uma mensagem lindíssima que Deus nos passa e nos transmite de devemos de confiar mesmo quando não vemos claramente, mas devemos confiar porque Ele nos conhece. E nós temos a possibilidade de, mesmo nos nossos limites, de o conhecer também. Sim. Este já quase dava para fazer um apelo final, não é? Eu conheço pelo nome, eu sei as tuas dificuldades, as tuas lágrimas que tu vertes, as tuas angústias, os teus desafios. Deus conhece tudo de nós, não é? Mas a pergunta que eu faço para nós aqui, para todos os telespectadores é: será que nós conhecemos a Deus? Porque Ele conhece-nos pelo nome. Será que nós conhecemos a Deus? Será que nós temos um relacionamento com Deus que nos permite dizer: sim, Senhor, eu conheço a Deus, eu sei o que Ele quer de mim, eu vivo com Ele, eu quero andar com Ele, como quem está a dizer, eu irei na Tua presença, não é? Será que Deus está connosco? Será que nós convidamos Deus a fazer parte do nosso lar? Será que Ele é o convidado de honra no nosso lar? Isto é muito importante nós pensarmos, não é só de Deus para connosco, mas também de nós para com Deus, não é? Porque o nosso amor, no fundo, é a resposta ao seu amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não é? E esta pergunta fica aqui no ar. Bem, Pedro, vamos novamente falar de dois textos, um do Antigo Testamento e outro do Novo, porque vamos voltar novamente ao livro de Salmos e vamos daqui dar um salto de Salmos para 1 de João. No Salmo 119, verso 55 diz: de noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Fala-nos aqui da lei de Deus. E em 1 João 5,3 diz: o amor de Deus, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Mais uma vez aqui a lei, mais uma vez aqui os mandamentos. Pedro, a obediência a Deus é afinal importante, é uma questão legal, é uma questão racional, é importante para nós ainda hoje. O que é que tu dirias? Olha, eu começaria por dizer que na teologia e na prática cristãs, com frequência criam-se falsas dicotomias. As falsas dicotomias são, na verdade, um dos problemas clássicos dos debates retóricos, porque quando eu crio uma falsa dicotomia, eu depois tento resolver um problema que não existe. Esta é a realidade. E esta célebre dicotomia, que aliás é muito conhecida e que divide até alguns setores, vamos dizer, entre o cristianismo, que é o papel da lei, precisamente na vida e na experiência do cristão, com muita frequência está envolvida nesta ideia de uma falsa dicotomia, que pode ser resumida um pouco nesse conceito que tu expressavas, de que se estamos do lado da legalidade ou do lado do relacionamento. Como se, numa experiência entre crente e criador, fosse possível haver uma coisa sem haver a outra. Ou se uma coisa fosse a verdade e a outra fosse a mentira. Ou, ainda outra forma de o expressar, como se uma coisa fosse o que é atual porque a outra já é ultrapassada. Tudo isto é, na verdade, uma falsa dicotomia. É interessante porque os textos que aqui leste já acabam por indiciar isso, mas nós podemos ir um pouco mais longe, obviamente, nessa compreensão. Quando olhamos para o Salmo 119, que é, na verdade, um verdadeiro hino à lei de Deus, essa é que é a realidade. Mas num contexto relacional, que é Davi a expressar neste longuíssimo salmo, ele expressa constantemente e com diversas metáforas a ideia de que a lei de Deus, os mandamentos, ele utiliza várias expressões, são uma coisa boa e que dá prazer em cumprir. Por isso ele utiliza a palavra prazer, doçura, mel, alegria, várias vezes associada à ideia de olhar para os teus mandamentos, refletir neles, meditar neles, vivê-los, é uma coisa maravilhosa. Portanto, há bocadinho falávamos disso, há uma ideia poética, portanto, os poetas estão sempre a explorar novas metáforas para poder expressar as mesmas coisas, porque senão só conseguimos dizer de uma maneira tudo, então o poeta vai dizer de infinitas maneiras, mesmo que seja sempre a mesma realidade. Neste salmo, vamos encontrar, neste versículo, que é o 55 do Salmo 119, vamos encontrar um pouco esta metáfora, que sim, é uma metáfora, que é a ideia de que de noite lembro-me do teu nome.
que é a ideia de, parece uma ideia romântica, não é? Eu ali à noite estou contigo, Senhor. Ou à noite lembro-me de ti. Quando o nome, nós sabemos que na cultura hebraica o nome é sempre uma referência à pessoa, ao seu caráter, à sua essência. É como se Davi estivesse a dizer, na primeira parte, eu de noite lembro-me de ti, Senhor. Lembro-me como tu és bom, lembro de quem tu és. De noite estou ali nesse encontro contigo. E depois a seguir vem a resposta. Vou guardar a tua lei. Então, o próprio texto já nos mostra como há uma falsa dicotomia entre relacionamento e obediência. Talvez a força das circunstâncias e da história, até da nossa própria vida, leva-nos muitas vezes a olhar constantemente para a obediência como se houvesse uma dimensão pejorativa e negativa na ideia de obedecer. Pedro, deixa-me só ler aqui um texto para continuares. Que não é só de noite. Ele diz assim, no versículo 97, oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Não é só de noite, também de dia. Portanto, todo o dia ele está de volta do mesmo assunto, que é compreender Deus, o seu caráter. E, portanto, a lei expressa o quê? O caráter de Deus. Ora, Jesus Cristo, também ele um grande poeta, na verdade, embora a gente talvez não olhe tantas vezes assim para ele desta forma, mas é isso que é, não é? Um mestre das palavras, das imagens. Jesus dizia, se me amais, guardais os meus mandamentos. Mais uma vez, uma destruição total da dicotomia entre amor e relacionamento e obediência. O campo semântico pode ser diferente, mas o campo temático para Deus e na teologia é o mesmo. Ainda queria explorar aqui só mais 2 ou 3 dimensões em relação a este assunto. A obediência, biblicamente, o que a Bíblia ensina é que a obediência aproxima-nos de Deus porque dá-nos espaço para liberdade, para nos relacionarmos com Ele. Tiago 1,25 fala da lei da liberdade, não é? É um texto que diz assim, aquele porém que atenta bem para a lei, ou a perfeita lei da liberdade, e nisso persevera, torna-se fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado. Então, nós percebemos como a lei, esta verdade que liberta, não está em viver sem obedecer. Nós compreendemos isto tão bem no campo da vida concreta, porque as pessoas que escolhem ser desobedientes, elas não se tornam livres na desobediência. A desobediência é normalmente o campo da escravatura, do vício. Não é? Especialmente num ambiente onde as pessoas se amam e fazem o bem umas pelas outras. Portanto, se eu escolho ser fiel à minha mulher, sendo um homem casado, porque a amo, porque quero viver em fidelidade e exclusividade para ela, alguma vez alguém iria dizer que eu estou debaixo de um jugo terrível de ter que obedecer à fidelidade para com a minha mulher e isso impede-me de estar com outras mulheres, não é? É exatamente, parecia absurdo dizer isto. Ou seja, eu obedeço a uma lei, porque é uma lei. Eu digo assim, eu vou-te ser fiel, eu coloquei-me debaixo dessa lei. E essa lei é que me dá prazer. Essa lei eu tenho prazer em estar com a minha mulher, não em estar com outras. Na verdade, quando uma pessoa tem um profundo amor para com a sua mulher ou o seu marido, muitas vezes até lhe é abjeta a ideia de estar com outras pessoas. Por exemplo, fisicamente. Isto é uma realidade. Porquê? Porque desobedecer a esse jugo ou a esse vínculo torna-se uma coisa desagradável. Aí nós compreendemos porque é que o apóstolo, lá estou eu, porque é que o salmista, neste caso Davi, conecta essa ideia de felicidade, prazer e alegria com a lei. Porque quando eu estou debaixo do jugo da pessoa que eu amo, eu deleito-me em obedecer-lhe. E ora, nós como pais, o nosso sonho qual é? É que os nossos filhos tenham deleito em nos obedecer. Não o façam por causa de um jugo qualquer, mas digo, eu tenho a certeza que o meu pai quer ou que a minha mãe quer para a minha vida é o melhor. Ainda termino com o texto que nós tão bem conhecemos em Deuteronômio 6, onde o próprio Deus diz, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno, lei, estarão no teu coração. Então, estes 2 campos não estão separados. Na Bíblia estão constantemente a ser unidos. Estes 2 campos representam uma área da existência e da nossa vida religiosa, que é esse campo de obediência por amor, obediência por entrega, obediência por vontade de experimentar o quão bom é ter uma relação
profunda com Deus. E, portanto, os salmos, nesse aspecto, colocam um bom enquadramento, porque como usam muito das metáforas da poesia, facilitam-nos esse caminho. Enquanto os apóstolos às vezes fazem isto de uma forma um pouco mais racional e apologética, a tentar defender essa ideia, o salmo vai muitas vezes fazer isto de uma forma poética e une de maneira magistral estes dois campos. Não há nenhuma dicotomia. Eu relaciono-me e amo a Deus, logo obedeço-lhe. Muito bem, excelente. Aliás, se nós formos ao livro de Hebreus, no capítulo 8, aqui Deus, no versículo 10, diz que a aliança que Deus quer fazer com o seu povo é colocar a lei no seu coração e no seu entendimento. Não é? Deixar de só estar em tábuas de pedra, mas estar dentro do coração. Era esse o desejo de Deus para com o povo de Israel. Sempre foi, e hoje continua a ser, que essa lei esteja no nosso coração e que nós possamos viver esse relacionamento com Deus através também dessa lei. Obrigado, Pedro, por essa explanação. E agora vamos à última pergunta aqui para o Ruben. Vamos também fazer aqui uma associação de dois textos, um que está no livro do Apocalipse e o outro que está no livro de Salmos. Salmos é um livro que continuamos a fazer o fundamento para hoje, e diz em Apocalipse 14:5 o seguinte: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E em Salmo 5:9: porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam-se com a sua língua. Portanto, aqui há um contraste, não é? Textos como estes estabelecem um contraste entre dois grupos, uns que são, por um lado, irrepreensíveis, pelo menos é o que dizem ali o livro do Apocalipse, irrepreensíveis, e por outro lado, o livro de Salmos fala-nos sem retidão. Não é? Como é que nós podemos aplicar estes textos? Assim, há pouco o Pedro falava em falsas dicotomias entre o amor e a obediência, e é um facto que às vezes nós metemos os pés pelas mãos quando nos aprofundamos nestes conceitos e não percebemos muito bem a intenção de Deus no que toca à sua lei. Invertemos sempre o sentido da lei em vez de vermos os princípios que estão ali patentes. No entanto, aqui nós temos verdadeiras dicotomias, precisamente, porque temos dois textos, um em Apocalipse 14:5, também já foi mencionado anteriormente, e Salmos, basicamente todo o capítulo, que não é muito grande, até é bastante diminuto, e fala da retidão, não é? Ou da falta dela. Temos o facto de uns serem irrepreensíveis e outros serem sem retidão, não é? E vemos então que isto acontece de uma forma geral em toda a Bíblia, que são dois grupos, uns que fazem o bem e outros que não escolhem esse caminho. E isso, infelizmente, acompanha a nossa história desde a queda da humanidade. Os primeiros filhos de Adão e Eva foram por esta dicotomia, uns irrepreensíveis, como Abel, e sem retidão, como Caim. Mas é aqui curioso pensar porque é que uns conseguem ser irrepreensíveis e outros não. Tem a ver com a decisão, tem a ver com o querer aprender de Deus, com o querer viver um pouco dos princípios que estabelecem o reino dos céus e que Deus quer que realmente possa ser uma realidade também aqui neste planeta. E a comunhão com Deus. E a comunhão que gera isso tudo também. Mas nós vemos em Apocalipse, no capítulo 14, fala também do Monte Sião, fala da presença do Cordeiro, o que nos remete claramente para uma dimensão que ainda não experimentamos, porque parece que já estamos numa dimensão mais do âmbito físico, de onde está também o próprio Cordeiro, neste caso Jesus Cristo, e fala, neste caso, dos 144.000, que não numa fase anterior em que nós não vamos estar aqui a discutir se é um número literal ou simbólico o facto de aparecerem estes 144.000, mas falamos sim daquilo que eles representam e do seu caráter. No entanto, nesta fase, eles já passaram pelas tribulações, já estão juntos de Cristo, e é interessante perceber que neles não se acha mentira nenhuma, e vemos que o outro grupo não se descreve da mesma forma.
Vê-se também os textos que estão juntos a Apocalipse 4, 5, dizem que eles não são contaminados por mulheres, e a simbologia bíblica a respeito das mulheres tem sempre a ver um pouco com um povo que ama a Deus, que segue a Deus ou não. Neste caso, de uma forma geral, podemos falar de denominações, de igreja também. E estes 144.000 chegam a este estado de existência juntamente, isto já, obviamente, já no reino dos céus, junto de Cristo, porque eles passaram por dois processos que são interessantes e que penso que nós poderíamos analisar, que é a questão da justificação. Já falamos um pouco no que toca também ao santuário, todo o acto expiatório de Jesus, e vemos que a justificação é basicamente a nossa entrada, o porquê de entrada no reino dos céus. É aquilo que nos justifica a entrar no reino dos céus, porque nós mesmos não temos qualquer tipo de justificação, não é? Quando nós andávamos na escola, alguém tinha que nos justificar as nossas faltas, não é? Neste caso era o nosso encarregado de educação. Aqui, a nossa entrada no reino dos céus, a nossa entrada neste plano existencial de perfeição que está no âmbito celestial e em que Deus é o regente, ela só é justificada pelo sacrifício de Cristo, que basicamente, através da sua vivência perfeita e o facto de nunca ter pecado, faz com que ele possa ser o nosso substituto. É por isso que nós somos justificados pela fé e não por nada que nós possamos fazer, porque nós não estamos em condições de poder vencer o pecado e a consequência dela, que é a morte, não é? E o outro processo tem a ver com a santificação, mas ambos não são feitos pela humanidade, são sempre feitos por Deus. Neste caso, a justificação é quando nós somos declarados justos por Deus, e a santificação é quando somos tornados justos através desta comunicação que existe entre Deus e a humanidade na pessoa do Espírito Santo. Portanto, nós vemos que estes dois grupos existem porque quer estar com Deus e o outro não quer a presença de Deus na sua vida. Então, neste sentido, é importante que, uma vez que Deus é um Deus relacional, um Deus que quer estar junto de nós, um Deus que monta o seu santuário, o seu tabernáculo e quer tabernacular connosco, eu acho que nós nem devemos almejar a ser como os 144.000. Nós devemos almejar viver um plano existencial perfeito, que estes 144.000 estão aqui representados, que isso sim nós devemos almejar. Porque quem faz esta operação de termos este caráter, de termos estas qualidades, é sempre a Deus. Isto basicamente vai também coincidir com o próprio caráter de Deus manifestado em Gálatas, né, com o fruto do Espírito. Não somos nós que vamos produzir ou reproduzir o fruto do Espírito. Somos nós que deixamos que Deus possa reproduzir em nós, estas qualidades. E neste caso, que possamos fazer parte deste grupo dos 144.000 nas suas qualidades, e que possamos deixar que Deus nos possa transformar diariamente, quer seja quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, quer seja quando nós aceitamos esta reformulação e transformação que Deus faz nas nossas vidas diariamente. Obrigado, Ruben. Querido amigo, este foi o apelo que o pastor Ruben nos deixou, de que nós possamos realmente buscar a Cristo, para que Cristo nos justifique, para que haja uma santificação da nossa vida, para que um dia possamos, quando Jesus voltar, sermos glorificados e viver com Ele para sempre, naquele monte especial, o lugar onde Deus está a reservar para nós. Cristo diz: fui preparar lugar e virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. Jesus quer-nos perto dele e um dia vamos estar com Ele no reino dos céus. Para isso, quero-vos deixar esta revista, para que vocês possam ter esta comunhão com Deus e buscar esta comunhão com Deus. Deus me ouve? Sim, Deus está disponível para si.
Entre no seu quarto, como a Bíblia diz, e ore em segredo que o seu Pai, o nosso Deus, o recompensará. Por isso eu desafio a si a colocar-se de joelhos e pedir a bênção de Deus, porque ela virá do céu. E este é um manual que o vai ajudar a si e à sua família para poderem ter esta comunhão com Deus. Tem que enviar uma mensagem para o 933 939291 933 939291 para receber gratuitamente esta revista. Pode também usar este mesmo número para nos dar alguma sugestão, deixar algum contacto ou até, se quiser, estudar mais a Bíblia, aprofundar a Bíblia. Nós temos os nossos instrutores bíblicos que estão disponíveis para si, para o poder ajudar. Por isso, não será nenhuma tristeza para nós, pelo contrário, será uma grande alegria podermos estar consigo e ensinar-lhe a palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe, que abençoe a sua família e marcamos encontro no próximo episódio. E não se esqueça, até lá, continue com a sua Bíblia sempre aberta.